Estamos começando o Saúde em Foco aqui pela TV Câmara. Que bom ter você aqui comigo. Hoje no programa nós vamos falar sobre os avanços no entendimento do autismo. Eu recebo a neuropediatra, a doutora Ana Carolina Toschi, que é nossa parceira, que já esteve aqui com a gente no Saúde em Foco, abordando esse assunto tão importante. Nós vamos falar sobre os avanços, os fatores de risco, as grandes preocupações e questionamentos dos pais. E tudo isso está num livro que a doutora Ana Carolina escreveu e está lançando, e ela vai explicar para a gente, né? É autismo, e agora, o que faz, né? Tem o diagnóstico. Doutora, obrigada por você estar aqui novamente com a gente. Você está trazendo bastante questões interessantes no seu livro. Vamos falar sobre isso? Olá, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de estar falando desse assunto tão rico, né? Então agradeço a oportunidade. E vamos lá. A ideia desse livro que você fez, que você está lançando, é para os pais, para a comunidade em geral, não é especializado, é uma linguagem mais fácil, doutora? Exatamente. Eu pensei em fazer esse livro para pais, para cuidadores, né, os avós, que notam que a criança tem algum desvio do desenvolvimento, não falo nem ainda que tenha o diagnóstico, que nota que está caminhando para um desenvolvimento que não está seguindo uma linha normal, em busca dessa ajuda, né? Porque hoje a gente sabe que tem grupo de pais, tem grupos na internet, e às vezes a família perde muito tempo, né? Nessa busca, nesse sofrimento, né? Nessa angústia de saber o que é. Então eu fiz esse livro para isso, né? Para mostrar um caminho para a família percorrer e mostrar como se fosse um passo a passo, porque não é um diagnóstico tão simples e rápido de ser dado, né? Uma coisa é a gente olhar, a criança está com uma dor de garganta, uma amidalite, a gente olha a garganta e passa o antibiótico. Não, os transtornos do neurodesenvolvimento, eles envolvem um acompanhamento muito amplo, desde o médico, né, da família, da escola que acompanha essa criança e também de outros profissionais que vão avaliar essa criança para que depois, no momento oportuno, a gente possa, sim, fechar ou não um diagnóstico, né? Então, eu quis trazer numa linguagem simples para dar esse direcionamento inicial para as famílias. Sim. Os fatores de risco, no seu livro, você aborda que eles já começam lá bem atrás, bem antes da criança nascer, na história dos pais. Explica pra gente, doutora. Isso, os fatores de risco são aqueles fatores que podem estar relacionados e que podem vir a gerar o transtorno. Então, a gente sabe da idade materna, né? Geralmente uma idade materna mais avançada. A idade paterna também está relacionada. Temos as condições de saúde da mãe, principalmente, como foi feito esse pré-natal. Tem estudos, né, que está trazendo até a possibilidade de um diagnóstico, de procurar um marcador por autismo até intraútero, né? Alterações que a gente possa ver no ultrassom, na ressonância, né, vai ser no caso, intraútero. Então, o fator de risco nesse pré-natal, que existe fatores de risco pré-natal, né, que é esse relacionado ao pai, da mãe, da gestação, perinatal, que envolve o nascimento, né, e pós-natal, que está muito relacionada com o ambiente da criança. Então, os fatores de risco pré são dessa forma, relacionados com a saúde, principalmente da mãe, e em relação com a idade do pai, né? Sim, então não é só a idade da mãe, é interessante pontuar também a idade do pai, né, no caso, né, Do doutora? pai. Do pai também é importante, porque a gente sabe que tem uma diminuição, vamos assim dizer, da qualidade de espermatozoides, assim como acontece com a qualidade dos óvulos, né? E até antes disso entra como um fator de risco o antecedente familiar, né?
aquela família tem histórico de transtornos psiquiátricos, né, como depressão, transtorno de ansiedade, esquizofrenia. Tudo isso a gente investiga, né, questiona com a família, que entra como um fator de risco também. Então, o fator de risco, e aí nós temos as causas, supostas causas, e as causas são os maiores questionamentos, pontos dos pais, Então, que muitas porque vezes até se culpam, doutora, desculpa interromper, mas até se culpam exatamente por isso. eles querem saber muito uma causa porque se sente culpada, né? Principalmente a mãe, né? Fala às vezes, eu chorei muito na minha gestação, eu trabalhei muito na minha gestação foi muito estressante. Então a família, a mãe principalmente, se sente muito culpada. E as causas hoje não existe uma causa definida. A gente fala que a causa é multifatorial, ou seja, muitos fatores envolvidos, né? Desde esses fatores familiares, genéticos, né, até fatores ambientais, né, de como o ambiente em que essa criança está se desenvolvendo. Então, a causa é multifatorial, né? Não tem como a gente falar uma causa, com exceção de um episódio que pode acontecer quando ocorre já uma síndrome genética associada, a criança tem uma síndrome genética e essa síndrome genética aumenta a predisposição da criança a ter o autismo, né? Que aí a gente chama isso de autismo sindrômico, que a gente sabe que tem uma causa, mas que é a minoria, né? A maioria é um autismo não sindrômico. Ah, sim. A criança, normalmente, ela apresenta um desenvolvimento normal e, a partir de um momento, as dificuldades começam a aparecer. E é aí que os pais entram em alerta? Sim. Geralmente a criança apresenta um atraso de fala, ou começa a falar e a partir de um determinado tempo a gente fala que regride, apresenta uma regressão da fala e para de falar. Alterações do comportamento, né, são muito sugeridos também. A família começa a notar uma dificuldade de interação, de socialização. Então, são fatores, são queixas que a família notam no decorrer do desenvolvimento da criança. E esses fatores, eles podem confundir? Muito, podem confundir muito. Por isso que não é um diagnóstico tão rápido, tão fácil de ser dado. Além de poder confundir, eles podem ser comórbidos, ou seja, pode acontecer da criança ter um transtorno do espectro do autismo e um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí a criança é muito desatenta, a criança é muito agitada, mas tem toda uma clínica de autismo. E isso, para a gente fazer esse desenlaço, às vezes demora um tempo, porque a criança não vem assim separadinha, né? Às vezes ela só vem agitada e não fala. Então, as comorbidades são patologias que acontecem junto. Por exemplo, a criança ter um transtorno do espectro do autismo junto com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E a criança não vem num quadro que mostra essa diferença. Às vezes ela vem com agitação, uma alteração no comportamento e um atraso de fala, e você precisa fazer esse desenlace, né? O que está mais ali naquela criança, o que a gente tem que trabalhar mais. Então, isso, algumas vezes, pode gerar um atraso de diagnóstico, porque as comorbidades estão presentes a todo momento, né? E aí a atuação multidisciplinar de vários profissionais é fundamental. E a gente tem avançado nisso, as crianças estão tendo, né, os pais estão tendo esse serviço, a oferta desse serviço hoje, dentro das especialidades, seja fono, psicologia, neuro. Sim, estão tendo acesso a fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, fisioterapeutas, às vezes a necessidade também do acompanhamento psiquiátrico, né, junto com o neurologista infantil. E as crianças estão tendo acesso via SUS,
ou via convênio, via particular, estão sim. Então, e eu, particularmente, eu faço esse diagnóstico em conjunto. Eu gosto de ter a avaliação desses profissionais, o olhar deles, juntamente com o olhar da escola, né? Porque a criança tem que manifestar o comportamento em vários ambientes, para aí sim chegar a um diagnóstico, né? Essa parceria é fundamental. Sim, e como o próprio nome do seu e-book que você colocou, né? E agora, o que fazer? Teve o diagnóstico, o que fazer? O que se faz depois do diagnóstico? O que a ciência está trazendo para a gente, doutora? O que eu gosto muito de falar quando eu dou esse diagnóstico é que não tem cura, né? O transtorno do espectro autismo ou de outros transtornos do neurodesenvolvimento, eles são de caráter crônico e permanente. E aí, quando eu falo isso, às vezes a família fica muito assustada, porque ela quer um remédio, ela quer uma terapia que tenha cura. Então, eu não gosto de falar de tratamento, eu gosto de falar de reabilitação. Ou seja, a gente vai, de uma forma, tentar intervir na vida daquela criança para que ela consiga vencer as suas dificuldades, né? Se ela está com um atraso de fala, eles se perguntam, mas ele vai falar? Vai falar quando? Às vezes não vai falar, mas isso não a impede de se comunicar. Hoje a gente tem opções de comunicação alternativa, a gente tem outras formas de comunicar sem ser falar verbalmente, né? Então, isso é de cada caso. Então, eu gosto muito de intervir com as terapias e às vezes a gente precisa entrar com medicação, que é outro ponto muito crítico também para a família, né? Porque mais o remédio vicia, o remédio vai ter uma para o resto da vida, como que fica isso? E eu costumo dizer que a medicação, elas são para sintomas alvos. O que é isso? São sintomas específicos que estão ocorrendo com aquela criança naquele momento que possa estar impedindo o desenvolvimento adequado dela. Muitas vezes, vou usar como exemplo uma agitação, uma impulsividade. Às vezes a gente precisa entrar com um remédio específico, como por exemplo uma risperidona, um aripiprazol, para controlar esse impulso, essa agitação, né, essa falta de noção de perigo, para que essa criança possa ter um funcionamento melhor em terapia, em ambiente escolar, para que a família possa ter um funcionamento mais adequado socialmente, né? Então, a medicação são sempre para esses sintomas alvos, específicos de cada criança, né? Ocorre também, às vezes, a criança tem um distúrbio de sono, por exemplo, e a gente entra com uma medicação para ajustar o sono, porque acredita que se ela dormir melhor, ela passe um dia melhor, menos irritada, menos agitada. E isso tudo é conversado com os pais, né, em consulta. Falando em diagnóstico ainda, regrediu a idade de diagnóstico? A gente já conseguiu um avanço nisso? Sim, estamos conseguindo diagnósticos cada vez mais precoces, né? Estamos recebendo cada vez mais crianças 1 ano, 1 ano e meio, né? E isso tem possibilitado uma intervenção precoce, porque a gente sabe que até os 3 anos é a maior neuroplasticidade cerebral, ou seja, é o maior potencial de adaptação de crescimento cerebral. Então, às vezes a criança não recebe o diagnóstico tão rapidamente, mas a gente está vendo que tem um atraso. Então, não vou ficar esperando dar um nome, né, para iniciar as intervenções. Então, quanto mais cedo essas crianças vir, mais cedo elas vão receber a intervenção e a chance de sucesso acaba sendo muito maior. Isso está se devendo aos pais mais atentos, ou escolas, ou a medicina em geral mesmo, médicos, os atendimentos que essa criança está recebendo? Quem é que está tendo esse avanço
né, nesse diagnóstico mais precoce, essa percepção? Eu acho que a população em geral. Eu acho que hoje a gente tem mais profissionais especializados no assunto, que conhecem mais. Nós temos professores que estão mais orientados e também estão buscando mais. Temos pais que estão mais atentos, né? Até esse é um dos motivos do aumento, né, da incidência, né? O último CDC, né, que é o Centro de Controle de Doenças e Prevenção dos Estados Unidos, ele lançou em dezembro do ano passado, 1 em cada 44 crianças aos 8 anos são diagnosticados com TEA, né? Teve um aumento aí de 22% de 2020 para 2021. E aí a grande pergunta que se faz, estamos tendo mais autistas? Por que está aumentando tanto o número de autistas? Se deve a esse conjunto todo de fatores. Então, mais profissionais especializados, mais famílias que estão buscando e conhecendo antes, outros profissionais, né, da educação, também mais, e isso faz com que a gente tenha um melhor método diagnóstico, porque não existe nenhum exame, nenhum biomarcador que fale que é autismo. O autismo ele é puramente de diagnóstico clínico, né? Clínico, observacional e comportamental. Então, esse conhecimento, esse aumento de especialização é o que vem trazendo esse aumento nessa incidência, né? Sim. E ainda sobre a intervenção, por que algumas crianças respondem rápido aos estímulos e outras nem tanto? Existem alguns fatores para que isso ocorra. Para você ter uma intervenção, a família tem que concordar com o método que vai ser usado, tem que ter uma empatia entre criança e profissional, tem que ter uma empatia no método que você está usando. Então, às vezes, esse ajuste de metodologia, de frequência, né, de não ter tantas faltas, de adesão ao tratamento, acaba levando a, vamos dizer assim, demora, né, nessa melhora, mas a um rendimento menor. Junto com isso, as comorbidades, né? A criança muda todo dia e vão aparecendo outras questões que vão tendo necessidade de ser trabalhado. Então, algumas crianças respondem bem e mais rápida, outras podem demorar um pouquinho mais. Sim. Com relação agora, que a gente vê na internet, algumas substâncias, tem uma substância que é oferecida na internet que promete a cura para o autismo, mas como a senhora já disse, não tem cura. Nem vamos falar o nome dessa substância, só para a gente deixar claro e orientar os pais de que essa substância não tem comprovação científica nenhuma, não é, doutora? Exatamente. Sempre que a aceitação e o conhecimento é parte fundamental da reabilitação dessa criança. Não existe uma receita milagrosa, não existe uma medicação de cura. Como eu disse, as medicações que são reconhecidas, né, e autorizadas pela Anvisa, elas são para sintomas-alvo, elas não são para tratamento, né, elas são para controlar aqueles sintomas que a criança está apresentando naquele momento e que está atrapalhando a criança no seu desenvolvimento. Então, não é toda criança que é agitada que precisa fazer uso de medicamento. Essa agitação precisa comprometer o rendimento dela, né? Não existe uma terapia milagrosa. Além de remédios, se fala muito da alteração da alimentação da criança, né? Tira glúten, usa só azeite de oliva, tira leite. E isso tem que ser muito individualizado. Porque você diminuir açúcar, você diminuir o glúten, diminuir a lactose, vai fazer bem para todo mundo, né? Mas não é comprovadamente indicado como um tratamento de cura para autismo.
E aí nós estamos lidando com crianças que muitas vezes já apresentam uma seletividade alimentar. E aí você vai restringir mais ainda. Então precisa ser muito individualizado e não tem comprovação científica. Então, assim, quando ouvirem uma fórmula mágica, saiam correndo, né? Porque não existe. Sim, não caiam nessas armadilhas, nessas ilusões. Doutora, a senhora também desenvolve um trabalho por telemedicina. Eu queria que você nos contasse como é que está sendo essa experiência com crianças autistas na África, é isso? Isso. Eu tenho uma parceria num centro lá de Angola, em Luanda, chama Centro Progredir, em parceria com a minha amiga. Ela é fonoaudióloga, trabalhou aqui comigo, a Caroline, ela se mudou para lá e a gente fez essa parceria. E são atendimentos via telemedicina. Lá no Centro Progredir também é um centro multidisciplinar, né, com vários profissionais, com parceria com o meu atendimento de neurologia pediátrica. Também são crianças que têm possível transtorno do neurodesenvolvimento, né? Nem só o autismo. E a gente faz essa parceria de atendimento online, de orientação aos pais. Lá eles são bastante carentes assim, de informação, de apoio, né? A gente tem um pouco de resistência por ser online, né? Porque quer ver como que está, mas tem sido muito legal, muito bacana esse acompanhamento. Já vai fazer, acho que quase um ano que estamos nessa parceria e tem sido muito valioso. Eu acho que para todo mundo. Vocês estão levando os conhecimentos daqui, mas também aprendendo muito com eles na abordagem desse transtorno? Sim. Eles têm uma cultura diferente, né? Eles são mais paternalistas, assim, e tem muita troca, assim, de aprendizado. E o que eu acho mais rico que eu falo para eles, né, é que eu consigo vê-los no seu ambiente de casa. Muitas vezes a criança tá brincando e a câmera que vira para cá, a câmera que vira para lá, deixa eu ver do que tá brincando e vou junto e entro na brincadeira online. Então isso é muito rico, porque eu já vejo a criança não tá mais dentro de um consultório, ela tá lá na casa dela e eu que estou fazendo essa observação, né? Então essa riqueza de observação é muito boa. Muito boa. Ótimo, doutora. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo livro também. Eu gostaria que você deixasse alguma outra consideração sobre o livro, sobre a mensagem, né? As mensagens que você deixa, eu li e realmente ele é muito fácil e principalmente para os pais que estejam necessitando de informações. O livro foi para ser um abraço, para ser um carinho para os pais, né? De orientação, que eu entendo, que a gente entende essa busca, que essa busca é sofrida, né? E eu quis deixar um passo a passo de forma tão simples para que não caiam nessas armadilhas, né? E que promovam um sofrimento maior para a criança e para a própria família. Então, o e-book é um abraço que eu estou dando nas minhas mães, nas minhas famílias, para que não se percam nessa busca. E é isso. Sim, existe ciência, existe esse acolhimento todo também dentro da ciência e da medicina. Doutora, Exato. Muito obrigada novamente, adorei falar com você novamente aqui no Saúde em Foco, você trazendo mais informações sobre o autismo. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigada. Bem, então terminamos o Saúde em Foco de hoje. Falamos com a doutora Ana Carolina Toschi, neuropediatra, que conversou com a gente sobre autismo. Espero que você tenha gostado desse programa. Se você quiser assisti-lo novamente ou indicar para alguém, a gente está no YouTube. É só procurar nosso canal TV Câmara Rio Preto, a playlist é Saúde em Foco. Um abraço e até o próximo Saúde em Foco. Tchau.